Boa noite. Já estão todos bem? Estão todos cumprimentados. Vou falar da norma 22. Norma 22, deixa eu colocar. Que fala nos objetivos. Que vai nos falar sobre ativos não correntes, detidos para venda e atividades operacionais descontinuadas. Para a estrutura do meu trabalho, eu coloquei aqui o objetivo, o âmbito, a classificação de ativos não correntes, como detidos para venda, mensuração de ativos não correntes, classificados como detidos para venda e, por fim, tenho aqui um caso prático. Vamos agora falar sobre todos esses pontos. O objetivo desta norma, norma 22, que nos fala sobre ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas, é estabelecer regras para classificar, mensurar e apresentar ativos que serão vendidos e atividades que deixam de fazer parte ou vão deixar de fazer parte das operações normais da empresa. O objetivo dessa norma, também é de garantir que ativos destinados à venda sejam apresentados corretamente, que também operações descontinuadas sejam claramente identificadas e as demonstrações financeiras sejam transparentes e comparáveis. O âmbito dessa norma 22. Esta norma define quando esta norma deve ser aplicada. É bem assim. Primeiro, aos ativos não correntes detidos para venda. Bem, porque a entidade decide vender o ativo em vez de usar. O ativo está disponível para venda imediata. A venda é altamente provável. Existe um plano ativo de venda. A venda deverá ocorrer normalmente até 12 meses. Por exemplo, máquinas, edifícios, equipamentos. Nas unidades operacionais descontinuadas. Aplica-se, quando a entidade descontinua ou vende uma parte significativa do negócio. Essa parte representa uma linha de negócio ou área geográfica importante, e também quando já não faz parte das operações contínuas da empresa. Por exemplo, encerramentos de uma fábrica ou uma filial. Bem, esta norma, resumindo, aplica-se a um ativo não corrente que será vendido ou uma parte importante da empresa que será encerrada ou vendida. Resumindo, esta norma, o âmbito dela cobre ativos não correntes destinados à venda e unidades operacionais descontinuadas, aplicando-se quando a empresa pretende vender ativos e abandonar uma parte significativa do seu negócio. Em seguida, vamos nós falar sobre classificação de ativos não correntes como detidos para venda.
melhor. Uma entidade deve classificar um ativo não corrente como detido para a venda quando a sua quantia registrada for recuperada essencialmente através de uma transação de venda em vez de uso continuado. Um ativo não corrente é classificado como detido para venda quando a empresa decide vendê-lo em vez de continuar a usá-lo nas suas operações. Condições principais para a classificação. Um ativo só pode ser classificado como detido para venda se existe uma decisão firme de venda, se o ativo está disponível para venda imediata, se a venda é altamente provável e se existe um plano alto de venda. A venda deve ocorrer normalmente até 2 meses. Quando um ativo é classificado como um detido para venda, ele deixa de ser amortizado, é mensurado pelo menor valor entre o valor contabilístico e o valor justo menos a diferença. É representado separadamente no balanço. Por exemplo, quando uma empresa decide vender uma máquina que já não usa e já encontrou um comprador interessado, a máquina passa a ser um ativo não corrente detido para venda. Resumindo, uma entidade... Uma entidade deve mensurar um ativo não corrente detido para venda no momento pelo menor valor, então só no momento da classificação. Ou seja, quando o ativo passa a cumprir os critérios de detido para venda. A partir desse momento, a entidade deve mensurar o ativo pelo menor valor entre o valor contabilístico e o valor justo menos custo de venda. Então, o que acontece depois da classificação? Depois da classificação, a mensuração deve ser feita em cada data de relato final de período, para verificar se houve alteração no valor. É importante que o ativo, saber que o ativo deixa de ser amortizado. Se o valor cair, reconhece como perda. E se o valor aumentar, pode haver reversão. Resumindo, a entidade deve mensurar o ativo no momento em que classifica como detido para venda e voltar a mensurá-lo em cada período sempre o valor menor valor entre o valor contabilístico e o justo menos de venda. Vou aprofundar mais um pouco a mensuração. Bem, mensuração não é tudo. No momento da classificação, quando um ativo passa a ser detido para venda, ele imediatamente mensurado por menor entre o valor contabilístico, que é antes da classificação, e o valor justo menos o valor de venda. O que é um valor justo menos o valor de venda? É o valor que a empresa espera receber ao vender o ativo. Já descontado comissões de venda, custos de transporte, custos legais, outros custos diretamente ligados à venda. E depois da classificação, ou seja, a mensuração subsequente, em cada período contabilístico, o ativo é novamente avaliado. Continua a ser
usado o mesmo critério, menor entre o valor contabilístico e o valor justo menos custo de venda. E depois, né, para que se faça, né, para que se faça a amortização, é importante o ativo deixa de ser amortizado depois de ser classificado como detido para venda. Também temos os ganhos e as perdas. Se o valor cair, reconhece-se como perda por redução de valor. E se o valor subir, pode haver reversão da perda, mas com limite. Mudança de classificação. Se o ativo deixa de cumprir os critérios de detidos para venda, ele volta a ser tratado como um ativo normal. É mensurado pelo valor entre o valor recuperável e o valor que teria se nunca tivesse sido classificado como um detido para venda. Vou dar um exemplo simples. Uma máquina no valor contabilístico de 50.000 meticais, o valor de venda estimado 45.000 meticais, o custo de venda de 2.000 meticais. O valor justo menos custo de venda é igual a 43.000 meticais. A mensuração final é de 43.000 meticais. Resumindo, né, os ativos detidos para venda são sempre mensurados pelo menor valor entre o valor contabilístico e o valor justo menos custo de venda, sem amortização, com reavaliação, né? É assim que é, em cada período. Temos aqui um caso prático que, em junho do ano 2020, uma empresa decidiu vender uma máquina da produção, estimando-se que o preço de venda será de 400.000 meticais. Em abril já de 2021, o preço da máquina foi revisto para 550.000. Efetue o lançamento aplicado. Aqui temos as contas do lançamento aplicado. Temos a conta 35, no valor de 150.000 meticais, 74, duração do período, 7415, 150.000 meticais. Pelo reconhecimento. Então, agora vou falar, né? Eu vou dar um resumo todo da norma. A norma 22 trata da forma como os ativos que vão ser vendidos e as partes da empresa vão ser inserados ou vendidos devem ser reconhecidos, mensurados e apresentados nas demonstrações financeiras. O objetivo desta norma é garantir que os ativos destinados à venda sejam corretamente classificados. Operações descontinuadas sejam separadas
das operações normais. As demonstrações financeiras sejam transparentes e comparáveis. Depois, ativos não correntes detidos para venda. Primeiro, eu vou falar também. São ativos que a empresa decidiu vender em vez de continuar a usar. Condições de classificação: quando é provável a venda altamente. Quando o ativo disponível para venda imediata. Quando plano ativo de venda, venda esperada até 12 meses. Mensuração: pelo menor entre valor contabilístico, valor justo menos valor de venda. Efeitos: o ativo deixa de ser amortizado, pode haver perdas ou reversões do valor, aparece separado no balanço. Unidades operacionais descontinuadas. São partes da empresa que foram vendidas ou encerradas. Representam uma linha de negócios ou áreas geográficas significativas. Encerramento de uma fábrica, venda de uma filial, saída do mercado. Tratamento: resultado apresentado separadamente. Ativos e passivos relacionados são destacados. Maior transparência de resultados reais da empresa. Depois, apresentação das demonstrações financeiras. Ativos vendidos para venda, linhas separadas no balanço. Operações descontinuadas, resultados separados nas demonstrações financeiras. Divulgação. A empresa deve divulgar a descrição dos ativos ou operações, motivos para a venda ou descontinuação, valor dos ativos e passivos envolvidos, impacto nos resultados. É importante esta norma porque aumenta a transparência, ajuda investidores a entender o desempenho real da empresa, separa atividades contínuas das não contínuas. Resumindo, para finalizar, os ativos não correntes destinados para a venda e as operações descontinuadas, garantindo que sejam identificados e mensurados pelo menor valor entre o custo e valor. Agora, temos também aqui o exercício, onde temos aqui os lançamentos. Muito obrigada. Vou ainda explicar melhor o exercício, né? Em junho do ano 2020, uma empresa decidiu vender uma máquina da produção, estimando-se que o preço de venda será de 400 mil meticais. Em abril de 2021, o preço da máquina foi revisto para 550 mil. Então, efetue o lançamento aplicável. Vamos lá. Temos aqui o nosso lançamento, que é a conta 35,
Os ativos não correntes detidos para venda, que é 150 mil. Temos também as reversões do período. Temos também os ativos não correntes, 150 mil. Pelo reconhecimento, compra para venda. Muito obrigada pela atenção dispensada. Sintam-se todos cumprimentados. Obrigada e prestem muita atenção na minha aula.